Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre o Jornal Expresso e a SIC Notícias, em mais uma semana surpreendente com factos políticos todos os dias novos. Hoje arrancou a 13ª legislatura, tomaram posse os 230 deputados e Ferro Rodrigues foi eleito o novo Presidente da Assembleia da República e inaugurou o cargo com um discurso muito crítico, muito duro para todos aqueles que estão contra um acordo à esquerda, o que não foi de estranhar, porque o discurso de Ferro Rodrigues também foi muito crítico em relação às palavras que ontem se ouviram, que o país inteiro ouviu de Cavaco Silva, palavras também elas muito duras sobre a hipótese deste acordo à esquerda, umas negociações que continuam, mas numa altura em que António Costa e também Jerónimo de Sousa e Catarina Martins ainda não assinaram um documento e numa altura em que o país ainda não conhece esse acordo. São estes assuntos que nos trazem hoje ao debate, a este Expresso da Meia-Noite. É o tema da incerteza política e também os próximos dias que hoje vamos discutir aqui na próxima hora, e são nossos convidados Luís Montenegro, foi até agora líder parlamentar do PSD e talvez nos possa dizer hoje se continuará a ser também líder parlamentar do PSD. Pedro Nuno Santos, deputado do Partido Socialista e um dos membros da equipa negocial do Partido Socialista com a PCP e Bloco de Esquerda, e os constitucionalistas Jorge Reis Novaes e ainda Tiago Duarte. Dr. Luís Montenegro, no seu discurso hoje na Assembleia da República, não só criticou o facto de se ter quebrado uma tradição segundo a qual o Presidente da Assembleia da República era membro do partido mais votado, como, enfim, criticou o novo Presidente da Assembleia da República, dizendo que ele tinha começado mal, tinha tido um discurso não, enfim, superior para todos os deputados, mas um discurso muito mais alinhado com o Partido Socialista. Foi um sinal de que esta legislatura, para além de eventualmente ser curta, vai ser muito crispada? Bom, muito boa noite a todos e boa noite aos telespectadores. Eu creio que é sempre bom quando nós temos a ocasião de intervir com frontalidade e com respeito democrático, e creio que foi isso que fizemos hoje à tarde na Assembleia da República. Com efeito, como disse bem, nós consideramos que é lamentável que se tenha quebrado uma boa tradição da democracia portuguesa, segundo a qual o Presidente da Assembleia da República tem emanado do partido ou da coligação vencedora das eleições legislativas. Foi sempre assim até hoje que sucedeu. Acha que isso é uma regra e a partir de agora vai ser sempre assim? Não direi que é uma regra fechada, mas, enfim, a verdade é que a tradição foi quebrada. Ponto. Acho que é um dado relativamente objetivo. E a circunstância é que, aparentemente, não haveria razão para isso, porque em circunstâncias similares no passado, nomeadamente com vitórias eleitorais do Partido Socialista com maioria relativa, portanto, sem ter a maioria absoluta dos mandatos parlamentares, sucedeu sempre que os partidos da oposição, e em particular o Partido Social Democrata, respeitaram que, de acordo com esses resultados, a presidência da Assembleia devia ser assumida por alguém da bancada do Partido Socialista. Mas a segunda componente, creio que é, apesar de tudo, ainda a mais relevante, é que, efetivamente, com todo o respeito democrático que merece a decisão soberana dos representantes do povo que hoje foram empossados no início desta 13ª legislatura, a verdade é que o novo Presidente da Assembleia decidiu, nas palavras que proferiu de início do seu mandato nessa função, preferiu ter uma intervenção claramente de facção, de adesão àquilo que são as posições políticas do partido de onde provém e também do espaço político que todos temos assistido nos últimos dias, tem conjugado interesses partidários, quer do Partido Socialista, quer do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista aos Verdes, e nós, com franqueza, foi como uma eu tive a resposta ocasião de dizer, sobretudo à intervenção do Presidente da República? Também encerrou, do ponto de vista institucional, uma resposta muito direta do Presidente da Assembleia / deputado do Partido Socialista ao Presidente da República. Eu também / membro do PSD.
Não é verdade. Creio que todos os mandatos do Sr. Presidente da República, independentemente de ou numa ou noutra ocasião ter estado com posições políticas mais próximas, creio que têm sido marcados por algum distanciamento no sentido de isenção e de imparcialidade. E o que eu dizia é que, de facto, na primeira intervenção deste mandato, o novo Presidente da Assembleia não deu ainda garantias daquilo que se exige a um Presidente da Assembleia, que possa ter uma atitude de isenção, de independência daquilo que são os interesses particulares que os grupos parlamentares têm. Não que ele deixe de ser deputado, que não deixa, e não que ele deixe de ser deputado do Partido Socialista. Mas isso deve expressar-se, em última análise, apenas e só quando terá uma posição de voto e não como condutor dos trabalhos do Parlamento. Creio que isso foi uma marca também que não tem paralelo. Recorde-se a esse título o discurso que proferiu a doutora Maria da Assunção Esteves há 4 anos atrás, quando em circunstâncias análogas foi eleita Presidente da Assembleia da República e não se sobra até hoje nenhuma lembrança de nada que não tivesse sido uma dedicação exclusiva à função e àquilo que ela encerra de representação de 230 deputados. Os tempos também eram diferentes e não tinha havido na véspera um discurso como houve, com aquele calibre do Presidente da República. Pedro Nuno Santos, depois do que ouviu ontem de Cavaco Silva, para o PS, PCP e Bloco de Esquerda não fica mais difícil pensarem que o Presidente da República dará posse a este governo, depois de tudo o que ontem o Presidente disse, aliás, até disse aos mercados que essa era uma solução perigosa e que poderia pôr em causa a credibilidade do país. Antes de mais, boa noite. Eu queria, antes de comentar a intervenção do Sr. Presidente da República, a declaração do Sr. Presidente da República, queria apenas dizer que na Assembleia da República foi a maioria que decidiu a eleição de Eduardo Ferro Rodrigues, e é isso que normalmente acontece em democracia, ou é isso que é suposto acontecer em democracia, a maioria decidir, e nós tivemos uma maioria no Parlamento que permitiu a eleição de Eduardo Ferro Rodrigues. Eduardo Ferro Rodrigues hoje faz no seu discurso inaugural, se assim lhe podemos chamar, um discurso de defesa do Parlamento, de defesa de todos os deputados e do valor igual de cada um dos deputados, e a defesa de todos os grupos parlamentares, também enquanto iguais em todos os seus poderes. E isso cabe a um Presidente da Assembleia da República, defender o Parlamento, a casa da nossa democracia. Não tenho dúvida nenhuma, e julgo que Luís Montenegro também não tem, que Ferro Rodrigues gerirá os trabalhos da Assembleia da República com toda a isenção e imparcialidade que, aliás, caracterizaram sempre toda a sua vida política, quando estava em posição em que se exigia essa isenção e imparcialidade. Isso não tem a ver com o discurso político que foi feito. Quanto à minha pergunta? Relativamente à declaração do Sr. Presidente da República, foram cometidos vários erros naquela declaração, e eu queria... Bernardo já referiu o alarme que é feito em relação à reação dos mercados a qualquer solução que não aquela que é desejada pelo Sr. Presidente da República. E o Sr. Presidente da República sabe melhor do que quase todos nós a importância que tem o peso das palavras na forma como os mercados reagem. E às vezes estas profecias autorrealizam-se. Mas a verdade é que nós até agora, no momento a que muitos chamam de incerteza política, em que obviamente há sinais de que as negociações estão muito avançadas entre os partidos à esquerda, nós não temos nenhuma reação negativa por parte dos mercados. Parece às vezes um desejo de alguns comentadores, julgo que não do Sr. Presidente. Estão muito avançadas, mas pelos vistos não deram as garantias. Essa profecia se realize. Pedro, estão muito avançadas, mas pelos vistos não deram as garantias suficientes ao Presidente da República para que ele pudesse acreditar nelas. Porque é que, por exemplo, nesta altura não há ainda um acordo assinado entre as esquerdas? Foram dadas bem maiores garantias do que aquelas que, obviamente, Passos Coelho pôde garantir ao Sr. Presidente da República. Sobre essa matéria, em termos de garantias, nós sabemos hoje que os 4 partidos à esquerda que estão a trabalhar num acordo rejeitaram a possibilidade de viabilizar o governo de Passos Coelho e do PST e do CDS. Portanto, se alguém não tinha, de facto, garantias, ou tem a garantia de que não tenha essa viabilização, é Pedro Passos Coelho e o PST e o CDS. Eu queria, porque mais algumas coisas foram ditas pelo Sr. Presidente da República, e eu não acredito que o Sr. Presidente da República, apesar de ter dado a entender, e eu julgo que foi uma forma de pressão, para não usar a palavra chantagem,
de que poderia aceitar um governo de gestão. Eu não acredito que o Presidente da República, Cavaco Silva, o fará, porque foi ao longo da sua vida um institucionalista e sabe o prejuízo que provocaria ao país em não nomear um governo que oferece ou que está suportado por uma maioria no Parlamento. E, portanto, não tenho sobre isso dúvida nenhuma, apesar da pressão que foi feita na declaração que o Sr. Presidente da República preferiu, para além de mais algumas coisas que são novidade num Presidente da República e que são apelos a divisões em partidos políticos representados na Assembleia da República. Um Presidente da República tem o dever de lealdade institucional para com os grupos parlamentares, que têm a sua autonomia política, que deve ser, obviamente, respeitada, que tem regras, entre as quais a disciplina de voto em matérias de governabilidade, e não fica bem, antes pelo contrário, é grave que um Presidente da República tente apelar a uma sublevação de deputados de um determinado grupo parlamentar. Mas isso também não foi. Entenderam isso? Há um certo complexo aí. Não há nenhum complexo. Eu tenho a declaração do Sr. Presidente da República. Aos deputados compete decidir em consciência e tendo em conta os superiores interesses de Portugal se o Governo deve ou não assumir em plenitude as funções. Deixem-me só interromper, eu peço desculpa, mas aos deputados todos... O Luís Montenegro sabe muito bem que não foi só o Partido Socialista. Não é um segmento de deputados de um grupo parlamentar. Não fui eu que entendi, não fui eu o único que entendi isto. Foram os deputados do PS. Não, esteve atento a todos os comentadores e que não são propriamente simpatizantes da causa do governo de esquerda. A atenção não está sobre foi todos quase os deputados unânime do PS. A interpretação de que o Presidente da República se estaria a dirigir a alguns deputados do Partido Socialista. A mim cheira-me complexo. Aliás, foi aquilo que foi dizendo Luís Montenegro e outros deputados em vários programas de televisão, dizendo que havia aí um grupo que poderia viabilizar muitos deputados do Partido Social Democrata. Eu acredito que poderiam em todos. Viabilizar um governo de direita. Aliás, hoje, no voto secreto, e ficou claro que a esquerda, não apenas os partidos de esquerda, mas o Partido Socialista está verdadeiramente unido. E, portanto, se não aconteceu no voto secreto, não acontecerá também, com certeza, no momento em que nós votarmos as moções de rejeição. Muito bem. Jorge Reis Novaes, o que é que se pode seguir? Como é que se pode explicar aos portugueses os passos que se seguirão a partir daqui, consoante se vá num determinado caminho e o Governo indigitado pelo Presidente, Pedro Passos Coelho, Presidente do Governo, e esse Governo não passe, o seu programa não passe da Assembleia da República, o que é a seguir se pode esperar? Antes de responder propriamente a isso, gostava também de dizer alguma coisa sobre aquilo que já foi dito, designadamente esta questão da tradição, que tem sido um argumento central na discussão sobre o que se deve fazer, sobre o que se deve seguir a tradição ou não. Ora bem, a democracia e o Estado de Direito democrático não funcionam segundo tradição, funcionam segundo regras jurídicas, conhecidas, constitucionais, e se seguissem a tradição, por exemplo, a Assembleia da República nunca poderia ter criminalizado a violência doméstica, uma vez que isso ia contra a tradição portuguesa de séculos dos homens baterem nas mulheres. Se seguíssemos sempre a tradição, o Sr. Deputado Luís Montenegro hoje não teria feito, no primeiro dia da Assembleia da República, uma intervenção muito crítica, frontal, relativamente ao Presidente da Assembleia da República. Porquê é que quebrou a tradição? Quebrou a tradição porque, com certeza, no entender do Sr. Deputado, as circunstâncias modificaram-se. Aquilo que era um comportamento típico dos Presidentes da Assembleia da República não terá seguido pelo Dr. Eduardo Ferro Rodrigues e, por isso, não respeitou a tradição. Aquilo que acontece nesta situação, na situação que vivemos, é exatamente algo semelhante. Ou seja, aconteceu este ano, nestas eleições, algo que nunca tinha acontecido nos 40 anos de democracia. Ou seja, o partido mais votado, a coligação mais votada, tem face a si uma maioria absoluta na Assembleia da República que quer governar. E é por isso que a tradição não pode ser seguida. Portanto, Cavaco Silva não devia ter indigitado Pedro Passos Coelho. Vejamos. Seguindo a tradição de que quem ganha governa. Essa questão é complexa, mas podemos dizer, hoje, por exemplo, exatamente hoje, no dia de hoje, é claro, toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Havia a esperança, depois do discurso de ontem do Presidente da República, aliás, eu estou de acordo, o discurso foi feito para tentar dividir o Partido Socialista e procurar como última arma que houvesse uma cisão, uma divisão no Partido Socialista. Com a eleição de hoje ficou claro que isso é uma esperança
muito ténue ou sequer que não tem razão para existir. Portanto, hoje temos a certeza absoluta, daqui a uma semana, daqui a 10 dias, o que é que se segue na Assembleia da República? É a rejeição do Governo. Nessa altura, está Portugal em condições, por exemplo, de manter um orçamento sem ser aprovado, de manter esta incerteza? Para quê? Para andarmos a brincar aos governos, para andarmos a nomear um governo que se sabe que vai chumbar na Assembleia da República? Muita gente diz... Mas é que o Presidente, no discurso que fez ontem, disse que a solução governativa... é na Assembleia. Mas disse que esta solução da coligação era uma solução que, mesmo não dando garantias absolutas de estabilidade, seria sempre melhor do que a outra solução. Disse também que compete aos deputados na Assembleia da República. E muita gente que é crítica do Presidente da República acha que, neste caso, se deve ir à Assembleia da República, porque é preciso conhecer a opinião dos deputados. E, portanto, não faria sentido não designar o líder do partido mais votado. Mas eu gostava de perguntar a essas pessoas o seguinte: será que se o Presidente tivesse indigitado o Dr. António Costa como Primeiro-Ministro, o governo do Dr. António Costa passava clandestino? Não tinha tão bem que ir à Assembleia da República? Não íamos conhecer a opinião dos deputados sobre o governo do Dr. António Costa? Mas isso não era trocar uma minoria por outra minoria, sendo que a minoria de esquerda hoje, ainda não tem garantias de que tem um apoio. Sim, é verdade. Mas hoje sabemos uma coisa, e suponho que toda a gente sabe, o Dr. Luís Montenegro não vai contestar isto. Sabemos com uma certeza... Mas vou contestar algumas coisas do que está a dizer. E é normal que eu faça, Mas sobre isto que eu estou a dizer agora, penso que não vai fazer, porque hoje há uma certeza em Portugal, a 100%, ficou hoje claro, uma vez que desapareceu a esperança de uma divergência no Partido Socialista, que este governo vai ser rejeitado. Faz algum sentido o Dr. Passos Coelho, agora nos próximos dias, ir convidar pessoas para um governo? Quer vir para o Ministério da Justiça, quer vir para a Administração Interna? É brincar aos governos? Quer dizer, sabe-se que vai cair e vai-se fazer isto. Estamos em condições de perder este tempo. Mas aí está a dar o acordo à esquerda como garantido. Mas não estou. Estou a dar. Vamos ver o que é que acontece. Agora, mas imagina, o acordo à esquerda ainda não está garantido. Damos isso de barato. E também não está garantido que Cavaco Silva não possa deixar o governo em gestão. Demos isso de barato. Portanto, do meu entender, é tempo perdido, nocivo, de uma forma nociva. O país não está em condições de desperdiçar este tempo. Estamos, pura e simplesmente, nesta altura, a brincar aos governos, não mais do que isto. Mas imaginemos que não. O que é que se segue? Segue-se, o governo é rejeitado, nessa altura o governo passa a ser um governo demitido, acabou. Um governo demitido é um governo que acabou. Portanto, não se pode ir embora logo, porque não pode desertar, não pode deixar os lugares vazios, não pode deixar os ministérios vazios. Enquanto não houver um novo governo, deve continuar, mas aquele acabou. Portanto, a tarefa do Presidente da República, a seguir, é nomear um novo governo, se aquele é demitido. Dizia há pouco o Dr. Pedro Nuno Santos que, como o Presidente da República é um institucionalista, não fará outra coisa senão isto. Eu não sou tão otimista, porque a minha visão é exatamente a contrária. É que este Presidente da República é o mais contrário que há de alguém institucionalista. É um Presidente que, ao longo dos 2 mandatos que teve, demonstra uma falta de lealdade institucional, de cooperação institucional, de desprezo pelo funcionamento das instituições, que eu imagino, embora pense que é muito difícil, que imagino que podem estar a imaginar nesta altura uma outra solução. Sobretudo, porque naquele comunicado... Qual seria a solução? Naquele comunicado que falou do Presidente da República ontem, naquele discurso de ontem, há uma última frase sibilina que eu acho que encerra ou pode encerrar, nunca sabemos, porque a seguir muda de opinião, mas se aquilo for levado à letra, o que o Presidente da República ali diz é o seguinte: diz que o que se vai ver agora, nesta votação na Assembleia da República, não é se o Governo é rejeitado ou não. O que ele diz aí que se vai ver é se o Governo entra em plenitude de funções ou não. Isto é, para o Presidente da República, parece que o que está em causa é: o Governo continua como Governo de gestão ou passa à plenitude de funções? E os deputados vão escolher uma destas duas. Não é falso. Isso seria inconstitucional. O que os deputados vão decidir é se o Governo passa ou chumba, se é rejeitado ou não. Se for rejeitado, o Presidente tem que nomear um outro governo. Mas o que eu leio naquela frase é que o Presidente da República parece estar a criar as condições que o que se vai discutir é uma destas duas. Ou continua em gestão, não se sabe por quanto tempo, ou continua em plenitude de funções. Ora, isto é o que mais contrário há ao nosso sistema constitucional. Deixa-me passar então para o Tiago Duarte, também constitucionalista, e para lhe pedir que recue até ao que se passou depois do domingo das eleições, de 4 de outubro, e àquele primeiro discurso que Cavaco Silva faz, àquela reunião com Pedro Passos Coelho, não chamou António Costa. Nesse primeiro discurso, claramente exclui PCP e Bloco de Esquerda.
Ou seja, tudo isto para lhe perguntar como é que acha que o Presidente da República tem gerido todo este processo. Boa noite. Antes de mais, eu acho que temos que nos começar por centrar no facto de Portugal ser um sistema semipresidencial, em que o Presidente... O facto de sermos um sistema semipresidencial tem destas coisas. Nós elegemos o Presidente por sufrágio direto e universal e o Presidente é eleito por mais de 50% dos cidadãos que vão votar precisamente para isto, para que tenha este poder. Nós podemos ter muitas opiniões, mas o que conta é a opinião que o Presidente da República faz naquele momento histórico. E o poder que o Presidente da República tem de nomear o Governo dá-lhe o poder de olhar para o interesse público e verificar qual é que é o governo que, do ponto de vista dele, melhor serve o interesse público. E, portanto, esta é uma consequência da eleição do Presidente da República. Por isso é que a nomeação do Governo não é automática, não decorre automaticamente das eleições. E implica uma intervenção do Presidente da República. E por isso é que, mesmo que o programa do Governo seja rejeitado, não é nomeado um novo Governo automaticamente, não passa para o seguinte, automaticamente volta ao Presidente da República para que o Presidente da República volte a fazer essa avaliação. Isto é a consequência de nomear um novo Governo. De fazer a avaliação, se... Em teoria aprendemos todos na faculdade, pode até ser, convidando uma pessoa do mesmo partido ou da mesma coligação que venceu as eleições a formar governo. Novo governo. O Presidente da República faz essa avaliação. E o discurso do Presidente da República, quer o dia 6, quer sobretudo o de ontem, foi um discurso que foi aplaudido por mais de metade da população portuguesa. O professor Cavaco Silva ontem reconciliou-se com o seu eleitorado. E, portanto, isso também tem um significado. A ideia que tem perpassado em Portugal desde Mário Soares, de que o Presidente é o Presidente de todos os portugueses, é uma ideia que traz um certo equívoco. Porque a ideia do Presidente de todos os portugueses, num sentido institucional, é evidente que é o Presidente de todos os portugueses, mas nesse sentido o Primeiro-Ministro também é o Primeiro-Ministro de todos os portugueses. Agora, é evidente que a eleição do Presidente da República tem consigo o facto daquele Presidente da República, naquele momento histórico, fazer a sua interpretação do que é melhor para o interesse público. Nós não podemos querer que o Presidente da República seja indiferente de ser o professor Cavaco Silva ou ser outro Presidente da República. A ideia do Presidente da República como um árbitro neutro é uma ideia que não advém da Constituição. A eleição direta do Presidente da República faz com que ele tenha uma grande legitimidade, mas foi eleito precisamente por uma parte da população portuguesa e não foi eleito por outra parte da população portuguesa. O discurso do Presidente da República de ontem reconciliou com uma parte de Portugal, com provavelmente mais de metade de Portugal, e houve uma outra parte de Portugal que não gostou naturalmente daquele discurso. Porque a maneira como o professor Cavaco Silva vê o interesse público, e isso está muito claro na maneira como ele diz, eu acho que era mau para Portugal hoje fazer-se uma alteração estrutural destas metas e destas obrigações europeias. Outro Presidente poderia achar que era bom para Portugal, neste momento, fazer essa reavaliação. É o Presidente da República que faz essa análise. E, portanto, eu não vejo que o discurso do Presidente da República tenha sido um discurso abusivo face aos poderes que ele tem. E faz sentido, como pergunta, por exemplo, aqui um nosso telespectador através do Twitter, que para o Presidente a única garantia que ele precisa que lhe digam é que o Governo não é de esquerda. Isto é possível na avaliação do Presidente da República? Nem isso decorre do discurso do Presidente da República. Eu acho que o discurso do Presidente da República podia ter sido ontem, podia ter sido só metade do discurso e guardar a outra metade para daqui a umas semanas, onde provavelmente terá que voltar a falar aos portugueses. Mas o Presidente quis falar claro e quis ser muito, muito claro sobre o seu pensamento. O Presidente da República, a primeira parte, eu acho que é inequívoca. Quem ganha as eleições tem o direito de ir ao Parlamento. Eu não acho que seja uma perda de tempo e brincar aos governos. O professor Reis Novaes, perdoe-me, quem ganha as eleições tem o direito de ir ao Parlamento para passar ou para reprovar. Tem o direito de ir lá apresentar o seu programa. Ganham as eleições, vai ao Parlamento, apresenta o seu programa e depois passa ou reprova. A seguir, se reprovar, volta outra vez ao Presidente da República para analisar a questão. Quando o Presidente da República diz que os deputados, cada deputado tem que votar, é assim mesmo que vai acontecer. É no Parlamento que cada deputado vota. O que eu acho que pode ser considerado abusivo face ao que está na Constituição, e eu gostava de trazer este tema que não tem sido tratado, é a questão da rejeição do programa de governo. É muito interessante que em Portugal a moção de rejeição do programa de governo foi introduzida na Constituição para proteger os governos minoritários. E agora parece que está a ser usada para proibir governos minoritários. O que parece decorrer da posição da esquerda neste momento é de que a direita só governa se tiver maioria absoluta. Porque se não tiver maioria absoluta não pode governar porque a esquerda rejeita o programa de governo. Ora, quem propôs que na Constituição existisse a possibilidade de rejeição do programa de governo foi o Partido Socialista. Podíamos esperar pelo próximo orçamento. Foi o Partido Socialista
Socialista que propôs... Deixa-me só dar este apontamento histórico que é neutro. O Partido Socialista, quando foi feita a Constituição, propôs que não fosse votado o programa de governo, e, portanto, o normal é o programa de governo ser apresentado e não ser votado, e que apenas houvesse uma rejeição do programa de governo. E o Partido Socialista até propôs que a rejeição do programa de governo tivesse que ser votada por 2/3, que era para ainda mais proteger os governos minoritários. Porquê? Porque a expectativa era que o primeiro governo constitucional, liderado por Mário Soares, fosse um governo minoritário. E assim foi. Foi um governo minoritário e por isso é que se introduziu na Constituição esta ideia de os governos minoritários, porque o nosso sistema eleitoral favorece governos minoritários, devem ser protegidos. E uma maneira de os proteger é evitar que seja votado o programa, porque a oposição, se lhe pedirem para votar, pode ser tentada a então votar contra, naturalmente. E não... Deixa-me só acabar. E, portanto, proteger o governo minoritário. E o que está a acontecer, hoje em dia, é considerar-se que o centro-direita só pode governar se for com maioria absoluta. Porque se não for com maioria absoluta, é-lhe rejeitado o programa de governo. Ora, o Partido Socialista já governou... E no futuro... Não é a mesma coisa. O Partido Socialista já teve 4 governos minoritários. A partir de agora. Porque o PS e o CDS não conseguiam formar uma alternativa maioritária no Parlamento. Essa é a diferença que eu julgo que nem o Presidente da República percebeu, nem o PSD. É que historicamente... Em toda a história da nossa democracia, o PS e o CDS não conseguiram, nos momentos em que o PS governou de forma minoritária, contrapor uma alternativa maioritária, que é aquilo que hoje o PS consegue. A contrapor ao partido mais votado, à coligação mais votada, uma alternativa maioritária. E é sobre isso que nós estamos a falar. Essa é a grande diferença. Eu gostava de comentar algumas coisas que aqui foram ditas, que me merecem... Eu não sou constitucionalista, mas sou deputado e político e tenho muita coisa para dizer sobre o que foi dito. Deixa acabar. O último ponto que eu queria dizer tem a ver precisamente com a ideia de que o Presidente da República faz a apreciação do interesse público que lhe parece em cada momento ser a mais relevante. E nessa medida eu não tinha dúvidas nenhumas que teria que indigitar Passos Coelho para apresentar o programa de governo. A seguir passou e disse todos os deputados agora têm que fazer a sua avaliação se querem um governo em funções ou se não querem um governo em funções. Se for rejeitado o programa de governo, o Presidente da República tem que nomear outro governo. E estou de acordo com o professor Reis Novaes. Agora, se tem que nomear outro governo... Não vai buscar o líder do segundo partido mais votado? Tem várias opções. Não é obrigado a fazer essa... Não é obrigado a fazê-lo. E o que o Presidente da República deu a entender é que o seu passo seguinte, se o programa do governo for rejeitado, não é necessariamente o de nomear o Dr. António Costa com uma coligação, nos termos em que estiver e que não é ainda conhecida, com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda. Mas há outras soluções possíveis. Eu tinha aqui também vários apontamentos, talvez para alternar. Não, muito rapidamente. O constitucionalista Tiago Rodrigues dizia que quem ganha tem o direito de ir ao Parlamento. Aliás, o Partido Socialista não contestou isso, não contestou que Passos Coelho pudesse ser indigitado. No entanto, é suposto, segundo a Constituição, o Sr. Presidente da República nomear Primeiro-Ministro tendo em conta os resultados eleitorais, depois de ouvir os partidos políticos com representação parlamentar. E houve uma rejeição, ou pelo menos o anunciar de condições para um acordo entre 4 partidos e a nota de que Passos Coelho e o governo PSD-CDS não teriam essa maioria. Dizia que o Presidente da República teria reconciliado com o seu eleitorado, achava que se tinha reconciliado com o seu eleitorado com a declaração de ontem. Bom, Cavaco Silva ganhou de facto com mais 50% dos votos, mas a coligação PSD-CDS teve 38% dos votos. É difícil conseguir explicar que Cavaco Silva, julgo eu, convencer pelo menos, de que Cavaco Silva conseguiu reconciliar-se com o seu eleitorado e, portanto, com a maioria do povo português, quando a maioria do povo português não quis PSD-CDS, o tal governo ou a tal coligação que o Presidente Cavaco Silva quis indigitar. Quis o Partido Socialista? Não, Luís Montenegro. A questão não é essa. A questão é que os senhores não conseguem uma maioria para governar. E como sabemos... E como sabemos... Não, Luís Montenegro, deixe-me só terminar. Eu vou terminar... O pressuposto é este. Quem é que os portugueses escolheram para governar? Luís, eu não interrompi. E já me interrompeu várias vezes. Não só da primeira vez, como desta vez. Porque há coisas que não podem deixar de ser adotadas. A coligação PSD-CDS não consegue oferecer a maioria que lhe permita governar. A questão não é só o programa de governo que lhe permita governar. O PSD e o CDS não têm a maioria que lhe permita aquilo que o Cavaco Silva
que o Presidente da República exigiu uma maioria estável e duradoura. A coligação PSD-CDS não tem essa maioria estável e duradoura que garanta governar. E o Partido Socialista já tem o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda e o Partido Ecologista Os Verdes, que representam uma maioria no Parlamento e, portanto, uma maioria do povo português, estão a trabalhar numa solução de governo e estão, aliás, muito próximo de a conseguir. Ali, todos os líderes políticos, à saída da reunião com o Sr. Presidente da República, disseram que estavam em condições de chegar a um acordo. E é nisso que nós estamos a trabalhar para conseguirmos que o país tenha a maioria parlamentar que traduza também aquela que foi a vontade trabalhar até quando? Nós vamos ter ainda... Estão a pedir ao Partido Socialista aquilo que não estão a pedir à coligação, que é um programa de governo. O programa de governo da coligação ainda não foi apresentado, nós não o conhecemos ainda. E, portanto, eu percebo a curiosidade em conhecer o programa de governo destes 4 partidos, mas nós temos ainda aqui uma etapa primeira, que é o programa de governo do PSD-CDS, que o Bernardo Ferrão não conhece. Mas os deputados da oposição já querem rejeitar, mesmo não conhecendo. Vamos ver se nos entendemos. O que o deputado Pedro Nuno Santos aqui quer dizer ao país é que o nosso sistema político, de hora avante, tem que garantir, para haver governos, que haja uma maioria absoluta de apoio ao governo no Parlamento. Ora, isso não tem cobertura constitucional, ponto. Mas como é que governam, como é que os senhores pensam governar se não têm esse apoio? A questão da governabilidade é uma questão importante, que deve ser aferida no tempo certo. É evidente que eu podia lhe responder. Eu acho que Portugal tem condições de governabilidade se o Partido Socialista quiser assumir as suas responsabilidades como o maior partido da oposição. Que tem para com o seu próprio eleitorado. Está a ver como também me quer interromper? Agora deixe-me dizer o seguinte. Ponto número 1. Professor Reis Novaes. Nós temos ou não temos uma norma na Constituição que atribui a competência ao Sr. Presidente da República para nomear o Primeiro-Ministro e o Governo, atentos aos resultados eleitorais e ouvindo os partidos políticos. Temos. Foi o que eu disse. Eu pergunto, há alguém que, olhando para os resultados eleitorais, consiga concluir que a maioria do povo português quis, objetivamente, que a coligação Portugal à frente do PSD e do CDS-PP devia conduzir a governação do país? Eu creio que dizer o contrário é uma aberração, com toda a franqueza. Se quiserem, podem mudar a Constituição. Se me disserem assim, a maioria dos mandatos, a maioria absoluta dos mandatos não suporta politicamente este governo, eu aceito. Se me disserem que todos os partidos juntos, com representação parlamentar, podem ter uma representatividade maior que a coligação Portugal à frente, eu também posso aceitar. Mas a questão principal de uma eleição legislativa é quem é que nós queremos para governar e para conduzir a política governativa do país. E essa teve uma resposta categórica. As legislativas só vão eleger deputados. Bernardo Ferrão, são... E é por isso que a tradição, não sendo regra escrita, tem valor. Porque desde sempre, apesar de nós termos eleições legislativas no nosso sistema de governo semipresidencial, desde sempre, todos assumimos que a eleição legislativa também serve para escolher a liderança do governo. Sim. Eu acho que isso que é inequívoco. Todos os partidos já o defenderam, porque senão o Partido Socialista nunca poderia ter aceitado governar sem uma maioria absoluta no Parlamento. Era contra aquilo que é a sua predisposição de interpretação da Constituição. Portanto, vamos ver se nos entendemos. Esse é o pressuposto principal. Nós podemos chegar até a uma solução governativa diferente, mas o ponto principal, sobre o qual não devia haver dúvidas, é que o povo português foi às urnas, falou e disse. 38% no PST, 32% no PS. Coligação Portugal à frente, Bloco, cerca de mais 7%, deve ser a força liderante do governo. E isto parece-me que, a não ser assim, de facto, subverte aquilo que é a regra constitucional e aquilo que é também a interpretação feita de 41 anos de história. Segundo ponto que me parece muito relevante. Portanto, deixe-me só dizer, o Partido Socialista, portanto, nesse caso, deveria viabilizar, portanto... Eu já lhe respondo a essa pergunta, mas há um aspecto que me parece muito importante nesta... Deixa-me só fazer um parênteses para dizer que o Partido Socialista, até governos de iniciativa presidencial, viabilizou. O Partido Socialista rejeitou o programa de governo do engenheiro Nova da Costa. Tinham ganho as eleições? Não, nos iniciativa presidencial. Era a tradição, tinham ganho as eleições. Nos governos de iniciativa presidencial, o Partido Socialista rejeitou o programa de governo do engenheiro Nova da Costa, que foi o único governo que viu o seu programa de governo rejeitado, porque foi a primeira vez que o presidente Ramalhianos apresenta um governo que não tinha nenhuma ligação com os partidos
e, portanto, aí não tinha em conta os resultados eleitorais e o programa não foi rejeitado. Não respeitou a tradição de ganhar as eleições. Porque a ideia da rejeição do programa de governo... Só tinha havido uma eleição. Mas portanto, são os 40 anos. Só tinha havido uma eleição. Deixa-me só terminar. A rejeição do programa de governo é feita não para que a oposição rejeite o governo que ganhou as eleições, mas foi feita para que o Parlamento rejeitasse, e por isso é que se queria até que fosse por 2/3, rejeitasse casos em que o Presidente nomeasse governos que não tivessem apoio nenhum no Parlamento. E por isso o único caso em que houve uma rejeição do programa de governo foi quando o Presidente Ramalhianes apresenta Nóbrega da Costa. Não tinha nenhuma ligação ao Parlamento e aí os partidos entenderam rejeitar o programa de governo. Portanto, a rejeição do programa de governo não foi feita para o não foi feita para rejeitar a maioria. Agora, Dr. Luís Montenegro. Posso citar o contraditório que eu creio que é interessante. Até porque estamos aqui com 2 professores de Direito e, portanto, podemos enriquecer a nossa discussão, não só com a vertente política... Desde que falemos os dois. Não só com a vertente política, mas também com o vosso contributo. Para concluir a sua intervenção. É, neste contexto, cometido ao Presidente da República apenas uma função ou missão meramente decorativa, meramente de interpretação daquilo que são as regras constitucionais. Não pode querer substituir-se ao Parlamento. Com o devido respeito, se assim fosse, de facto, nós precisávamos de um Presidente da República que fosse professor de Direito. Embora mesmo aí, como já se viu aqui hoje, não era consensual. Eu quero dizer isto porquê? Porque a legitimidade democrática direta do mandato do Presidente da República implica também não uma competência de intromissão governativa, mas princípios políticos, balizas políticas do exercício do seu mandato. Quando se diz que o Sr. Presidente da República exorbitou as suas competências por definir os objetivos estratégicos do país, aos quais ele se vinculou na campanha eleitoral, é que na campanha eleitoral, em que ele obteve mais de 50% do voto popular para ser Presidente da República, ele disse-se europeísta. Ele disse-se defensor da integração europeia e da integração de Portugal no euro. Ele disse defensor de Portugal com uma aliança estratégica como temos na NATO. Os princípios que norteiam a posição política do Presidente da República estão também subjacentes à confiança popular que dimana do voto que em eleições livres e democráticas e diretas o fizeram Presidente da República. E, portanto, não se diga que ele exorbita as suas competências quando ele concretiza nas suas decisões e no exercício das suas competências aquilo que é o seu compromisso perante os eleitores. Jorge Reis Novaes, mas ao mesmo tempo tivemos um Presidente que pareceu, para não dizer que o fez... do programa do PS também, que é importante. Excluiu 2 partidos, PCP e Bloco de Esquerda, desta solução governativa, e é preciso lembrar que PCP e Bloco de Esquerda representam quase ou cerca de 1 milhão de votos. O que é que lhe parece isto? Bom, se tenho então a oportunidade, queria dizer que essa pergunta liga-se muito com aquilo que o professor Tiago Duarte disse há pouco. A resposta foi aquilo que o professor disse quando disse que o Presidente da República respondeu ao seu eleitorado. Ou seja, é a definição do Presidente da República, que não é o Presidente de todos os portugueses, que não é um árbitro, que não é imparcial, mas está ali para defender o seu eleitorado, está ali para defender o seu partido. E nessa medida se percebe que quando fala contra os outros partidos. Falou ontem contra o Partido Socialista, contra o Bloco de Esquerda, contra o Partido Comunista. Falou em nome... Eu duvido que algum dirigente do PSD ou do CDS tivesse feito um discurso tão violento contra os outros partidos como fez o Presidente da República. Vejamos a questão da nomeação do Governo. Porque há aí muitas confusões. Peço desculpa, mas eu penso que há muitas confusões naquilo que o professor Tiago Duarte disse há pouco e que o Sr. Deputado também disse. O Presidente da República é obrigado a ouvir os partidos. É a única imposição que a Constituição lhe faz. Não faz mais nenhuma. De resto, dá-lhe total liberdade. Mas obriga-o a ouvir os partidos. Porquê? Porquê que o obriga a ouvir os partidos? Será para perguntar como é que estão as coisas lá em casa, se está tudo bem? Ou se é para lhes perguntar o que é que eles pensam fazer quando o programa de governo for ao Parlamento? Quando um governo se apresentar no Parlamento, se o rejeitam, se o apoiam, quem é que acham que deve ser o Primeiro-Ministro? Como é que o Presidente da República ouve o que os partidos lhe dizem e não liga nada ao que os partidos lhe dizem? Tem aquela ideia, aliás, ele tinha dito, antes das eleições, já sabia tudo o que ia fazer a seguir às eleições. Qualquer que fosse o resultado, ele já sabia tudo. Não será porque os partidos não lhe disseram nada? Não, antes, dissessem os partidos o que dissessem. E, portanto, é nesse sentido que o Presidente da República tem total margem, mas tem que ouvir. Se os partidos lhe dizem, olha, não vai passar, pela posição do professor Tiago Duarte,
Agora, o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda deveriam deixar passar o governo minoritário, porque a moção de rejeição foi feita naqueles termos para facilitar a vida aos governos minoritários. Mas então a moção de rejeição não foi criada para permitir aos deputados poderem rejeitar um governo que não concordem? Então agora os deputados não poderiam rejeitar este governo? Poder podiam, mas então não havia moções de censura. Era uma pergunta retórica. Então não havia moções de censura, porque o governo minoritário terminava logo no primeiro dia. Permite-me que acabe. E, portanto, quando a Constituição fez essa previsão, dá a possibilidade ao Governo ser presente, os deputados podem rejeitar, e podem rejeitar de uma forma absolutamente negativa, que foi aquilo que o PSD e o CDS fez em 2011, quando rejeitou um governo de uma forma, derrubou um governo de uma forma puramente negativa, mas pelos vistos... Não, peço desculpa, em 2011 o Primeiro-Ministro demitiu-se. O Sr. Professor convém que sejamos rigorosos. E porquê é que se demitiu? Demitiu-se na sequência de uma decisão do Parlamento. Mas podia uma maioria negativa. Podia tê-la reformulado. E ele decidiu demitir-se. Portanto, não vamos inverter aquilo que é um elemento histórico. Portanto, foi uma maioria, que é inabalável. Foi uma maioria positiva. Não, desculpe, aquilo que fizeram foi uma maioria positiva. Foi a rejeição de um programa. Isso, uma maioria negativa. Que não... repare, olha, nós tivemos não sei quantas leis que foram consideradas inconstitucionais. Podíamos-nos ter demitido por entendermos que não tínhamos condições para perseguir. Isso remete-me para outra questão mas que nós, em relação ao PC e ao Bloco de Esquerda. Nós modificámos as medidas. Deixe-me dizer sobre isso. Eu dou licença, mas eu tenho que o corrigir. Agradeço imenso. Porque eu creio que isso é um erro histórico. Porque nós, em 2011, os partidos da oposição não derrubaram governo nenhum. O Primeiro-Ministro apresentou a sua demissão ao Sr. Presidente da República por entender que não tinha condições. São coisas diferentes. O professor sabe isso melhor do que eu. Sr. nem sequer lhe responde isso. A situação toda a gente a conhece, nem sequer lhe responde isso. Então ainda bem. Pode ficar 5 minutos. Sim, pode ficar 5 minutos a falar sobre isso. Estamos esclarecidos? Quando o Presidente da República diz que PCP e Bloco de Esquerda não podem participar de um governo, porquê é que diz isso? Não podem participar de um governo porque são contra a Europa, são contra a União Monetária e são contra o euro. Mas pergunto, numa democracia, num Estado de Direito democrático, os partidos não podem ser contra a Europa, não podem ser contra a União Monetária, não podem ser contra o euro. Se forem, estão proibidos de ir para o governo. Então, se aqueles partidos dizem que cumprem os vínculos internacionais do Estado português, que cumprem a legislação em vigor, é o Presidente da República que vai agora fiscalizar qual é a sua ideologia e diz: mas se forem contra a Europa não têm direito a vir para o governo. Pelos vistos, aquilo que se exige agora para se poder ir para o governo não é apenas cumprir os ditames da União Europeia, não é apenas cumprir os dictados, é necessário ainda mostrar que se ama a União Europeia. Não é apenas cumprir o que a Sra. Merkel diz, é mostrar que se está apaixonado pela Sra. Merkel. Muito bem. Só assim é que se pode ir para o governo. Mas já agora, deixa-me só concluir. Já agora só concluir, uma vez que eu falo de tempos a tempos. Mas é o próprio Partido Socialista que reconhece a importância de se cumprir os compromissos internacionais. É o que estou a dizer. Agora, isso é uma meta que o próprio PS define nas O importante é saber se dispõem ou não a cumprir os vínculos do Estado português. Se dispõem, eu não posso ser contra a União Europeia. Vejamos, se fizesse a mesma exigência, a nossa lei fundamental é a Constituição. Se nós fôssemos fazer a exigência de, além de cumprir a Constituição, ter também que amar a Constituição, será que o PSD e o CDS tinham governado? Será que este Presidente da República podia ter jurado a Constituição? Se dizem que cumprem, e se dizem isso quando tomam posse, cumprem a Constituição, tudo bem. Podem ser governo. É preciso amarem a Constituição. Muito bem. Deixe-me agora dar a palavra ao Pedro Nuno Santos, precisamente pegando nestes pontos para lhe perguntar, porque quando se olha para a possibilidade de constituição de um governo do Partido Socialista com o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP, o que as pessoas perguntam é se realmente os compromissos europeus de Portugal serão aceitos e subscritos por esses dois partidos se o PS vier a ser governo. Tanto algumas intervenções que têm sido feitas por dirigentes do Partido Comunista Português como por dirigentes do Bloco de Esquerda disseram que essas questões não estão em cima da mesa. Estamos a procurar convergências, mas que essas matérias desde o início, e basta, por exemplo, no caso do PCP, lerem o comunicado que foi tornado público depois da primeira reunião com o Partido Socialista e ouvir as declarações de dirigentes do Bloco de Esquerda para perceberem que não está em cima da mesa os compromissos europeus que são assumidos e defendidos pelo Partido Socialista. No final do dia, temos reduzido este debate à soma de deputados.
e no final do dia o que se trata é de política. O Partido Socialista não está a procurar entendimentos com o Bloco de Esquerda ou com o Partido Comunista Português para poder governar. No atual como é que se garante que essa união não quebra? Como é que se garante que essa união não quebra com esses compromissos? Deixa-me terminar aquilo que eu estou a tentar dizer, porque é importante que as pessoas percebam aquilo que está em causa neste esforço que o PS está a fazer. Se o Partido Socialista tivesse ganho as eleições com maioria relativa no atual quadro e com o atual PSD, nós estaríamos muito provavelmente a procurar entendimentos com o PCP e com o Bloco de Esquerda. O Partido Socialista... Luís Montenegro, por favor. Ele vai já falar a seguir. Em 2011 éramos os mesmos no PSD. Luís Montenegro tem que respeitar... Mas eram os mesmos. Mas é que eu não posso ouvir isso. Não está a respeitar ninguém que está a tentar falar. Estou a respeitar. Deixa só para tentar perceber. Não vais agora estar a acontecer comigo. Vai ter que ouvir. Se não quiser fazer o contraditório... Só para tentar perceber o fim do... Este PSD viabilizou o Orçamento de Estado de 2011 do Partido Socialista. Vai ter que me deixar ouvir. Eu deixo, com certeza. Eu também, muitas vezes, não gosto daquilo que está a dizer, não apetece-me interromper e ouço até ao fim. E, portanto, existe que faça o mesmo. Deixa acabar a ideia que estava a dizer. E, portanto, mesmo que o Partido Socialista tivesse ganho, o que aconteceria era, por muito provavelmente, nós estarmos a procurar um entendimento com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. O Partido Socialista está... Posso tentar acabar? O Partido Socialista está na interseção de duas maiorias. A maioria que quer o cumprimento dos compromissos europeus, a manutenção de Portugal no euro e na União Europeia, e a maioria que quer defender o Estado Social, a recuperação de rendimentos, a valorização de salários e de pensões. O Partido Socialista já disse, já o reafirmou, não sei quantas vezes, sempre que fala, aliás, que os compromissos externos com o euro, com a Europa, estão salvaguardados. A partir do momento que nós temos estes compromissos salvaguardados pelo Partido Socialista, o Partido Socialista, neste momento, porque provavelmente há alguns anos atrás, com um PSD de matriz social-democrata, que não é aquele que nós hoje temos em Portugal, não diga isso. Não é aquele que nós hoje temos em Portugal, o Partido Socialista tem, em matérias fundamentais, uma maior proximidade com os partidos à nossa esquerda. E deixe-me enunciar muito rapidamente, para poder dar a oportunidade a Luís Montenegro de tentar argumentar e convencer alguém de que o PSD ainda é social-democrata. Seja em matéria de serviços públicos. O Partido Socialista quer mantê-los universais, públicos e tendencialmente gratuitos. Aquilo que nós assistimos nos últimos 4 anos, e basta olhar para o programa do PSD, é a reboque da liberdade de escolha para alguns, a entrega a privados. Isso já começou a acontecer, seja na escola pública, seja na saúde, com o aumento 2, 3 vezes mais das taxas moderadoras que empurraram muita gente para fora. Não é verdade. Temos 2 mais isenções de taxas moderadoras do que tínhamos. Salários, isso não é verdade. A valorização dos salários, a reposição das pensões, não, a valorização e a possibilidade das pensões poderem recuperar valor. Quando nós tivemos um governo que sistematicamente tentou eu queria só fazer uma pergunta antes de terminarmos. Eu quero dizer, resumindo, que os compromissos externos estão já salvaguardados várias vezes em várias declarações do Partido Socialista. Salvaguardado os compromissos externos, nós estamos, do ponto de vista político, mais próximo dos partidos à esquerda. O Partido Socialista apresentou-se às eleições defendendo estes princípios, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda apresentaram-se defendendo exatamente o contrário. Nós, portugueses, precisamos de saber qual é então essa interseção. Colapsou o programa político do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista ou o do Partido Socialista? E o Bloco de Esquerda mantém o programa de governo. O Partido Socialista apresentou-se defendendo um modelo económico assente na dinamização da procura interna, do consumo, com uma decisão emblemática. Mexer na TSU de trabalhadores e de empregadores. Diz a doutora Catarina Martins que já desistiu disso. Eu pergunto, está desvirtuado o programa político, o cenário macroeconómico do Partido Socialista com base nisso ou não? Não. O Partido Socialista apresentou-se aos eleitores dizendo que a recuperação de rendimentos da administração dos funcionários públicos, a reposição gradual ou a eliminação gradual da sobretaxa extraordinária em sede de IRS devia ocorrer de forma faseada. Os partidos PCP e Bloco de Esquerda defendiam o contrário, a reposição imediata. Em que é que vamos ficar? Sabe, é que nós sabemos que o programa político... seria o nosso acordo? Porque os senhores segunda interrupção, está a ver como é que é? Pela boca morre o peixe. Deixa acabar, nós estamos a ficar em cima. Estou no segundo argumento e já me está a interromper a segunda vez. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Os portugueses sabem... Como é que nós íamos convergir? Os portugueses sabem qual é a base do programa de governo da Coligação Portugal à Frente, que é o nosso programa eleitoral, que estava disponível
para poder aproximar-se do Partido Socialista. Do partido. O Partido Socialista não quis. Ok, está no seu direito, não quis, simulou uma negociação, não quis. Os portugueses não sabem nada daquilo que será um hipotético programa que aproximará o Partido Socialista ao PCP Bloco de Esquerda. Vamos terminar, vamos passar então à primeira página do Expresso. Acha que, na ausência deste esclarecimento, o Sr. Presidente da República tinha algum elemento que pudesse dar-lhe argumentos para não fazer aquilo que a Constituição manda? Muito bem. Tem apoio maioritário. Temos de acabar. Nós trazemos em manchete à data, à hora em que fechamos o jornal, que o acordo de esquerda ainda só garantia a viabilização do Orçamento de Estado para 2016. O acordo é de legislatura, mas só o primeiro orçamento está garantido. Abandono da descida da TSU acomoda exigências do Bloco e da CDU. Pedro Passos Coelho prepara-se para possível governo de gestão. O patrão do Grupo Lena admite transferências em branco. 45 refugiados chegam no início de novembro. Salgado pode não ter como pagar nova caução. A banca aceita renegociar a dívida da TAP. Jihadistas portugueses juntam-se num prédio em Raqqa. Temos uma entrevista com Salman Rushdie, o que é que o Mundial de Rugby tem, e finalmente trazemos a carta que a mulher de Luati Beirão escreveu ao marido, que se encontra, como sabe, há 33 dias em greve de fome. É tudo, boa noite, obrigado por terem estado connosco neste Expresso da Meia-Noite e obrigado a todos também.